Hoje estou substituindo aqui o Dr. Fernando na seção geral da hematologia, certo? Vamos ter uma aula, tema bastante interessante e relevante, né, do ponto de vista hematológico para a gente, hematologista, que é uma discussão sobre as anemias hemolíticas autoimunes, tanto do ponto de vista diagnóstico como terapêutico, tá? E quem vai ministrar aula hoje é a Laura, residente do primeiro ano de hematologia, tá? E após vamos tentar fazer alguma coisa de discussão, tá certo, Laura? Obrigado pela oportunidade aí e pode começar, Laura. Gente, bom dia, né? Como o doutor Lucas apresentou, meu nome é Maria Laura e eu sou a residente do primeiro ano de hematologia e hemoterapia e vou apresentar a aula hoje sobre anemias hemolíticas autoimunes, os desafios no diagnóstico e na terapia. Bom, aí essas são algumas das referências que eu usei para fazer essa aula hoje. Aí, com relação à introdução, né? Como todo mundo sabe, é um tema bastante relevante para a gente, tanto do ponto de vista da hematologia, como também para a clínica, que a gente, inclusive, tem os residentes de clínicas que estão rodando com a gente, né? A anemia hemolítica autoimune é uma doença relativamente incomum, causada por um autoanticorpo contra os próprios glóbulos vermelhos. Ele pode ser com ou sem ativação do complemento. A prevalência é de 17 para 100 mil pessoas e tem uma taxa de mortalidade de 11%. A incidência estimada é de 0,8 a 3 por 100 mil ao ano. E é muito rara na infância, é de 0,2 por 100 mil pessoas. Aí, com relação às etiologias, né? 50% dos casos são de causa idiopática. O que isso significa? Na grande maioria dos casos, a gente não sabe identificar a causa que levou à ocorrência dessa anemia hemolítica. 20% são decorrentes de causas secundárias, sendo as síndromes linfoproliferativas, 20% por doenças autoimunes e 4% por causas. A quarta causa seriam de infecções e causas diversas. Infecções gripais, bacterianas, tumores sólidos, diversas outras causas. E a classificação que a gente tem as anemias por anticorpos quentes, as anemias por anticorpos frios, que aí dentro desse grupo estaria doenças por crioglutininas frias, e as mistas, que teriam a presença dos dois anticorpos. É um diagnóstico relativamente simples, que a gente consegue dar que a gente consegue identificar evidenciando hemólise e evidência sorológica de anticorpos anti-eritrócitos, que são detectáveis pelo teste da antitiroglobulina direta, que seria o TAD. Aí a high quente, tipicamente positiva com antissoro anti-GG e anti-C3D em alguns casos, e as formas frias são geralmente devido a IgM com TAD positivo para o C3D. É importante lembrar que o TAD pode produzir também resultados falsos negativos devido aos anticorpos IgA, que eles não são identificáveis por esse método. E o uso do antissoro monoespecífico contra o IgA em soluções de baixa força iônica ou lavada a frio pode superar a negatividade do TAD. E uma coisa que também é bastante relevante é que aproximadamente 10% das anemias hemolíticas autoimunes permanecem negativas ao TAD, e o diagnóstico é feito pela exclusão de outras causas de hemólise, com base na resposta clínica às terapias instituídas. Aí aqui é uma imagem que eu consegui no artigo do New England, que demonstra a patogênese da anemia hemolítica autoimune mediada, né? Na anemia hemolítica autoimune mediada por anticorpos quentes, os eritrócitos são opsonizados por imunoglobulinas, que são tipicamente de IgG, e são destruídos pelo sistema fagocítico mononuclear, principalmente no baço e parcialmente após a transformação esferócito, ou seja, a hemólise, que no caso seria extravascular, ocorreria dentro do baço. E a hemólise mediada pelo complemento, que pode ocorrer com a extensão variável, ocorre com a fagocitose de células marcadas para C3b, que seriam hemólise extravascular e, ocasionalmente, hemólise intravascular. Na doença da aglutinina fria, o anticorpo é tipicamente de IgM e a hemólise é dependente do complemento. Aí, com relação à abordagem diagnóstica, o TAD ele é comumente usado com antissoros poliespecíficos, que é o que isso significa, para o pessoal da clínica também poder compreender. O teste que a gente vê tipicamente, que é, por exemplo, o COMBS direto, ele não sabe diferenciar qual subtipo seria. Se seria positivo para C3b, se seria positivo para IgM, para IgG. Então, é um teste inespecífico. Ele não sabe distinguir entre a anemia hemolítica por anticorpos quentes da doença da hemoglobitina fria. E ele é uma positividade semi-quantitativa.
Aí, para o diagnóstico e terapia específica, a gente precisa fazer os testes que são mais específicos, que seriam monoespecíficos, que a gente conseguiria identificar que tipo seria, se seria ativação pelo complemento, que seria C3b, por exemplo, ou seria IgG. Aí a raia associada a IgA, como eu tinha explicado, né, que não seria possível identificar pelo TAD, é uma doença bastante rara, e os valores da hemoglobina podem ser altamente variáveis nessa doença, variando de algumas vezes pacientes que têm hemoglobinas bastante baixas, por exemplo, de 3, e pacientes com anemias bastante leves. A reticulocitose pode estar ausente em 20% dos adultos e 40% das crianças. E a aptoglobina é um marcador hemolítico mais sensível e pode ser reduzida mesmo após a recuperação completa. Aí aqui é um gráfico que tem no próprio artigo que a gente está trazendo, que é mostrando como é que seria a sequência de abordagem diagnóstica, né? A gente teria que pedir primeiro um hemograma, né, que seria importante para a gente verificar a presença da anemia, a presença dos marcadores hemolíticos, que seriam o quê? A bilirrubina não conjugada, o LDH elevado, o aumento dos reticulócitos e a aptoglobina reduzida. E a gente também tem que considerar fazer um esfregaço de sangue periférico, porque no esfregaço a gente poderia ver algumas alterações que também iriam surgir, como esferócito, a presença de aglutininas, e também considerar pedir outros marcadores hemolíticos para outras causas, que a gente tem que pensar também, como a síndrome de Gilbert, a hipoglobinemia, vitamina B12, ácido fólico e até casos de pacientes que têm uma anemia ferroprílica. Aí, em seguida, se a gente tem esses marcadores de hemólise positiva, a gente tem que fazer o TAD. Aí, inicialmente, o que a gente vai ter principalmente disponível seria o poliespecífico, e para poder dar o diagnóstico, a gente tem que pedir o monoespecífico. Aí, no caso, para a gente poder diferenciar os subtipos e saber o tipo de diagnóstico, né? Se tiver IgG positivo, seria uma anemia hemolítica quente, que ela corresponde a 60% a 70% dos casos. Se tiver IgG positivo com C3b positivo, aí o que é que vai ajudar para a gente diferenciar também é a presença dos títulos da crioglutinina fria. Se for maior do que 1 para 64, aí isso vai ajudar a diferenciar e poder dar o diagnóstico da doença da glutinina fria. Aí aqui também é um outro fluxograma, esse do New England Journal, que também mostra mais ou menos a mesma coisa. Aí o que eu achei interessante de mostrar no caso é por conta dessa questão dos títulos da crioglutinina fria, e se for acima de 64, o que é que a gente tem que pensar? Na possibilidade, se for abaixo, a gente já vai ter o diagnóstico da anemia por anticorpos quentes, e se for elevado, a gente tem que pensar na possibilidade da doença de crioglutinina fria e também sobre a possibilidade da RAI por anticorpos quentes. E por que isso seria relevante? A doença das crioglutininas frias, a gente tem que pensar na possibilidade de uma doença que seria a causa primária para estar ocorrendo isso. Talvez até avaliar a possibilidade de fazer uma biópsia de medula óssea ou eletroforese. Aí, agora eu vou dividir com relação às anemias hemolíticas quentes e depois as crioglutininas frias e a mista. Com relação à anemia hemolítica quente, elas são mais comuns em mulheres de meia idade, é uma doença aguda e muito grave que requer internação hospitalar e suporte transfusional. Dá anemias muito mais graves do que a da crioglutinina fria, que algumas vezes a gente só precisa dar suporte sem indicação de tratamento específico, e virtualmente todos os pacientes requerem tratamento. Ela geralmente é sustentada, como eu já expliquei, por autoanticorpos IgG, que opsonizam os eritrócitos e levam a hemólise extravascular mediada por IgG no sistema reticuloendotelial. Mas, ainda assim, a gente pode ter uma ativação do complemento em 50% dos pacientes, que pode contribuir para a gravidade da anemia. Aí, com relação ao tratamento, a primeira linha de tratamento que a gente tem para esse tipo de doença é os corticoides. No artigo, eles até falam diversas vezes sobre isso, que é um uso baseado em experiência, e não temos evidências muito concretas com relação a isso. Tem pouca informação publicada sobre a sua eficácia. A dose inicial que a gente tem que começar é de 1 a 1,5 miligramas por quilo por 1 a 3 semanas, até que o nível de hemoglobina esteja maior do que 10. E a resposta ocorre predominantemente na segunda semana. Se nenhuma ou a melhora mínima for observada na terceira semana, a gente já pode considerar essa terapêutica ineficaz. E os pacientes normalmente são tratados por, no mínimo, 3 a 4 meses com baixa dose de prednisona. Que, assim, para o pessoal da clínica também é algo interessante, porque às vezes a gente vê várias vezes dizendo, o paciente, a gente começou corticoide, começou a cair de novo, fazer hemólise, e quando vai ver é porque fez um desmame
muito cedo desse corticoide. Aí, os pacientes que receberam baixa dose do corticoide por mais de 6 meses têm menor taxa de incidência de recaída e maior duração de remissão do que aqueles que interrompem a terapia. E o início mais precoce da terapia com esteroide está correlacionado com a menor probabilidade de recaída. Uma coisa que a gente também tem que levar em consideração é que esses pacientes que fazem uso prolongado de corticosteroides, a gente tem que lembrar da suplementação com ácido fólico, bifosfonato, vitamina D e o cálcio. Aí, com relação à pulsoterapia, que a gente, no geral, faz com metilprednisona, quais seriam as indicações para a gente fazer? Pacientes com hemólise particularmente rápida e muito acentuada, anemias muito graves, que seriam com valor de hemoglobina bastante baixo, e casos complexos, como a síndrome de Evans, que a síndrome de Evans seria uma anemia hemolítica autoimune associada com um quadro de púrpura trombocitopênica imune. Aí, como é que a gente faz essa pulsoterapia? A gente faz a metilprednisolona intravenosa na dose de 100 a 200 miligramas dias por 10 a 14 dias ou 250 a 1.000 miligramas por 1 a 3 dias. A resposta ocorre em 70 a 85% dos pacientes e apenas 1 em cada 3 casos permanece em remissão de longo prazo após a interrupção. Inclusive, alguns pacientes, a gente vai ver que eles têm uma boa resposta a permanecer com a dose baixa de corticoide em torno de 5 miligramas de prednisona. E 50% eles vão requerer essa manutenção. De 20% a 30% eles requerem terapia adicional com terapia de segunda linha, e apenas 20% dos pacientes atingem a cura, a remissão completa apenas com os corticosteroides. De segunda linha, nesses pacientes que não responderam, o que a gente pode considerar é, por exemplo, a esplenectomia, e no artigo ele é dito como mais eficaz para anemia hemolítica quente. Mas eu posso indicar uma esplenectomia para todos os pacientes? Não. Por quê? Porque, no caso, quando a gente faz a esplenectomia, a gente tem que levar em consideração que esses pacientes eles vão ter maiores predisposições à infecção por germes encapsulados. Então, no geral, a gente tem que dar uma preferência para pacientes que a gente considera fit e pacientes mais jovens, e lembrar também sobre essa questão de imunização e sobre o risco de sepse. Quem são os pacientes que eu posso indicar a esplenectomia? Quem não respondeu ao corticosteroide, os intolerantes ao uso do corticosteroide, os requerentes de dose diária de manutenção maior do que 10 miligramas de prednisona e pacientes com múltiplas reincidivas. Não há dados convincentes da duração da remissão após a cirurgia. A remissão parcial completa é obtida em aproximadamente 2 de 3 pacientes, e casos secundários parecem ser menos responsíveis do que as formas idiopáticas. E pacientes com hemólise persistente e recorrente após a esplenectomia geralmente necessitam de doses menores do corticosteroide, o que é bom, porque mesmo que ele fique com a necessidade da manutenção do corticoide, vai ser com doses menores e com menos efeitos adversos a isso. E como eu já tinha falado, né, há complicações cirúrgicas, que seria a ocorrência de infecções graves por bactérias encapsuladas. Outra segunda linha bastante relevante que a gente tem que lembrar é o rituximab, que a gente vai usar numa dose de 375 miligramas por metro quadrado semanal por 4 semanas. E foi bastante eficaz na anemia hemolítica autoimune, quente, como nas doenças por hemaglutininas frias. A taxa de resposta mediana maior foi nas formas quentes, com uma taxa de resposta completa de 54 a 60%, contra 4,5% nas creatinininas frias, e uma resposta geral global de 83% a 87% contra 58%. E demonstrou ser eficaz tanto na anemia hemolítica autoimune idiopática como na secundária. E uma coisa que também é interessante é que, por exemplo, pacientes que eles fazem tratamento com rituximab e eles evoluem novamente com anemias hemolíticas, a gente pode considerar o retratamento com rituximab. E ele também demonstrou uma eficácia importante na síndrome de Evans, de 83%. Aí, quais são o perfil de pacientes que eu vou indicar o uso do rituximab? No artigo do New England Journal of Medicine, foi observado pelo First International Consensus Group uma recomendação de considerar a adição do rituximab como terapia inicial para pacientes com doença grave. Que o que é que seria essa definição? O nível de hemoglobina menor do que 8 já seria considerado como uma doença grave. Uma anemia hemolítica autoimune atípica, em casos mediados por IgA, os mistos ou TAD negativo, e em casos de síndrome de Evans. Também foi visto benefício em pacientes com doses mais baixas do rituximab do que a gente tinha visto, de 375 miligramas por metro quadrado, em casos que são com o testado positivo apenas para IgG. E
a dose padrão, por 4 semanas, a gente consideraria para os pacientes que são IgG positivos, C3D e o TAD positivos e formas muito graves. A dose mais baixa seria, por exemplo, de 100 miligramas. Aí, passando agora para terapias que têm menos benefício comprovado, né? As medicações imunossupressoras. O que é que foi visto? A ciclosporina, que também a gente poderia usar com sucesso em um número limitado de pacientes com anemia hemolítica refratária, que não respondeu às terapias anteriores. Eles induziu remissão completa em 3 a cada 4 pacientes com anemia hemolítica quente, com hemólise com risco de vida, e não responsivos a tratamentos anteriores. O miclofenolato malfetil ele foi eficaz em citopenias imunes refratárias, principalmente em crianças com síndromes linfoproliferativas imunes, e também foi usado com sucesso nas anemias hemolíticas após o transplante de células-tronco, refratárias ao uso do rituximab. Tem eficácia limitada, e uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que essas medicações têm uma toxicidade conhecida, que a gente tem que levar em consideração quando instituir essa terapêutica para os pacientes. A gente vai deixar para reservar para pacientes com doença sistêmica do tecido conjuntivo, por exemplo, pacientes da reumato, que teriam benefícios com o uso dessas terapias. Aí, com relação à terapia de suporte, as transfusões, a gente já é aconselhada a fazer ou considerar o uso da transfusão em pacientes com hemoglobina menor do que 7, ou ponto de corte até mais alto em pacientes que tiverem comorbidades ou sintomas de síndrome anêmica. A gente às vezes vê muito pessoal tendo medo de transfundir pelo risco de aumentar a hemólise ou piorar do quadro clínico. Se o paciente tiver clínica, não é aconselhável a gente deixar de transfundir esse paciente por conta da questão dos testes positivos. A gente tem indicação, sim, de transfundir em pacientes sintomáticos com comorbidades. E até 20% dos pacientes podem desenvolver aloanticorpos, impactando a eficácia da transfusão. Outra terapia que a gente também pode levar em consideração para a questão de terapia de suporte seria a eritropoetina recombinante, que vai melhorar a resposta eritroide compensatória em 70% dos pacientes, melhora a anemia e reduz a necessidade de transfusão. Aí, uma coisa que também foi bastante interessante, é bastante comentada nos artigos, quando teria o benefício da profilaxia com heparina, que foi verificado uma ocorrência de quase 20% de trombose nesses pacientes. Quais são os pacientes que têm esse risco de trombose? Pacientes com anemias mais graves, com alteração de marcadores hemolíticos importantes e com comorbidades trombóticas associadas, principalmente a SAF, né? Tem um aumento de 1,5 vezes o limite superior da normalidade do LDH associado com o aumento do risco trombótico. Aí, para quem é que eu vou considerar para fazer profilaxia para o quadro de trombose? Pacientes com exacerbações agudas, né, como eu já falei, hemólises acentuados, pacientes que já foram esplenectomizados ou apresentam algum fator de risco adicional, histórico prévio de trombose, pacientes com alguma doença que favorece a ocorrência da trombose. E o que é que a gente pode considerar? A heparina de baixo peso molecular em dose profilática ou até os DOACs. Aí, outras opções de tratamento. A gente vê muito a questão da imunoglobulina, né? Mas de benefício mesmo, ela tem menos benefícios considerado do que em relação às outras terapias que foi comentado. E ela é frequentemente usada sozinha ou associada à prednisona, e principalmente em crianças que esse benefício foi verificado. Tem comprovada eficácia na trombocitopenia imune primária e uma incidência relativamente baixa de efeitos adversos. Também tem uma boa resposta em pacientes com anemia hemolítica quente recorrente associada a LLC, e uma recuperação mais rápida da hemoglobina quando associada a PRED. As altas doses de imunoglobulinas não foram recomendadas, certas circunstâncias de risco à vida para o paciente, e pode ser benéfica pensando em pacientes com quadro de sepse, ou com pacientes até com erros inatos da imunidade. Aí, com relação aos novos medicamentos para tratamento da anemia hemolítica autoimune, vem saindo muitas medicações novas que estão sendo testadas para o tratamento. E o bortezomib, a ideia dele era visar atingir uma linha de células plasmáticas com a não expressão de CD20 e poder ser refratários, e os pacientes que seriam refratários ao rituximab. 2 de 4 pacientes com as anemias hemolíticas quentes refratárias graves responderam após vários ciclos desse medicamento, e 6 de 8 pacientes com anemia hemolítica quente multirefratária responderam a 6 ciclos de bortezomib na dose de 1,3 mg por metro quadrado, em combinação com a dexametasona, e a mediana da resposta foi de 14 meses. 5 indivíduos apresentaram efeitos adversos graves, como neuropatia periférica,
exigindo a descontinuação da medicação, e 88% dos 7 pacientes com anemia hemolítica quente responderam à combinação do rituximab em baixa dose, bortezomib e dexametasona. Outra terapia que está sendo estudada bastante com relação ao tratamento da anemia hemolítica quente seriam os agentes direcionados às células B, como o ibrutinib, o parsaclisib, o rilzabrutinib, que estão sendo estudados em ensaio clínico. O paraclisib induziu uma taxa de resposta de 64% em anemias hemolíticas reincidivantes e refratárias, e nas doenças das crioglutininas frias, e está sendo realizados estudos de fase 2 e avaliando para o ensaio clínico randomizado de fase 3. Aí aqui é um fluxograma também mostrando como é que seria a questão do tratamento em pacientes com anemia hemolítica rápida a severa. O que a gente tem que considerar inicialmente? A metilprednisona na dose de 250 a 1000 miligramas dias, de 1 a 3 dias, talvez associar com a imunoglobulina intravenosa. Se o paciente tiver uma resposta clínica adequada, a gente vai passar para o tratamento de primeira linha, que seria a prednisona de 1,5 miligramas por quilo, diário, de 3 a 4 semanas, e depois eu vou fazendo o desmame palatino de 4 a 6 semanas. E depois mantém dose baixa de 10 a 15 até a descontinuação em 6 a 12 meses, e depois a suspensão do medicamento. Depois, seguindo o fluxograma, né? Em pacientes que tivessem recaída, o que é que eu posso considerar fazer? Aumentar a dose do corticosteroide. Se ele não responder, eu vou poder passar para a segunda linha de tratamento. Aí, coisas que eu tenho que considerar. Observar o perfil desse paciente. Se forem pacientes, por exemplo, de maior idade, 65 a 70 anos, considerado não fit para cirurgia, ou que recusam o uso da esplenectomia, e tiver um quadro do diagnóstico e da refratariedade com menos de 6 a 12 meses no início, a gente pode considerar o uso do rituximab. Em pacientes com menos de 65 a 70 anos, o artigo ele considera, a gente dá preferência ao uso da esplenectomia como terapia de segunda linha. E aí depois a gente passa para as outras medicações, que são terceira e até as últimas opções de tratamento, que seria o uso dos imunossupressores ou até do alemtuzumab como última opção de tratamento. Aí as doenças das crioglutininas frias. É considerada hoje uma doença linfoproliferativa clonal de células B, estabelecida na medula óssea e foi incluída na classificação da OMS, neoplasias oncohematológicas linfóides. A maioria das aglutininas frias são monoclonais, geralmente da classe IgM, com restrição da cadeia leve capa, e são responsáveis pela hemólise crônica extravascular mediada por complemento, principalmente no fígado, e hemólise intravascular aguda, no caso da ativação maciça do complemento. São responsáveis pelos fenômenos circulatórios típicos, e as formas secundárias a gente tem que levar em consideração a investigação, porque tem muita associação com doenças infecciosas e distúrbios linfoproliferativos. Como eu tinha falado anteriormente, né, a gravidade da doença é bem mais leve do que na anemia hemolítica quente. A fadiga é uma característica que é muito marcada nos pacientes, inclusive no ambulatório a gente também às vezes vê que esses pacientes se queixam muito dessa questão da fadiga, e foi visto justamente por uma atividade inflamatória importante por conta da ativação continuada do complemento. E o risco elevado de trombose foi relatado nessa doença. Aí, com relação ao tratamento, como eu falei, né, a grande maioria desses pacientes eles não vão ter indicação para fazer tratamento medicamentoso. Na maior parte do tempo é baseado em medidas de suporte, e o tratamento padrão são poucos eficazes. A gente pode utilizar o corticosteroide no cenário agudo, mas apenas em altas doses. Esplenectomia a gente não faz, não tem benefício, porque a hemólise ocorre, na verdade, no fígado, nesse tipo de doença. E o tratamento deve ser encorajado em casos de anemia acentuada e sintomática, com sintoma de fadiga importante, sintomas circulatórios importantes. Para as formas secundárias, o tratamento da condição subjacente é essencial. O rituximab também pode ser considerado na dose de 375 mg por metro quadrado por 4 semanas, tem uma resposta em cerca de 50% dos pacientes, e a resposta completa são raras nesses pacientes. A duração mediana da resposta foi inferior a 1 ano. Aí também foi verificado a possibilidade de tratamento do rituximab associado com a bendamustrina, que resultou em a taxa de resposta aumentada, de 78% com resposta completa contra 53% na monoterapia com rituximab. Uma duração de resposta maior, com mais de 7 anos e com toxicidade moderada e controlada. A adição da fludarabina aumentou a taxa de resposta de 76%, com resposta completa em 21% dos pacientes, e o prolongamento da resposta em 5 anos.
O ibrutinib está sendo investigado a resposta em 15 pacientes com doença das creatinininas frias primárias ou secundárias e mostrou melhora tanto na anemia hemolítica como na acrocianose, que seria dentro dos sintomas circulatórios que eu falei anteriormente. O suntilimab é um anticorpo monoclonal anti-C1S e ele foi estudado mais extensivamente em um estudo aberto de 24 pacientes com doença das creatinininas frias com histórico de transfusão recente. Era um estudo controlado por placebo e um estudo controlado por placebo envolvendo 42 pacientes sem histórico recente de transfusão. Nesses dois estudos, o critério de inclusão foi uma hemoglobina menor do que 10. O primeiro estudo que eu comentei teve 54% dos pacientes atingiram desfecho primário, que seria uma hemoglobina maior que 10, um aumento de 2 pontos de hemoglobina, e 83% atingiram um aumento estável de hemoglobina em 10. Todos os parâmetros da doença que estavam sendo avaliados como critério de resposta. Aumento da hemoglobina, redução dos níveis de bilirrubina, aumento de C4 e melhora da fadiga foram alcançados na primeira semana de tratamento, e a eficácia do medicamento requer administração contínua a cada 2 semanas. Talvez seja uma terapia possível da gente poder ter, eventualmente, no futuro aqui no Brasil, porque teve já a aprovação do uso do FDA e no EMA. Aí, aqui, com relação à abordagem terapêutica, né? A gente tem que dividir, no caso, para se os pacientes eles têm doença aguda severa, que seria hemoglobina menor que 6, ou instabilidade hemodinâmica, ou doença não severa, não aguda, que seria uma hemoglobina de 6 a 8, uma anemia que o paciente está bem tolerado já dessa anemia, sem comorbidades e pacientes com idade menor que 40 anos, com hemoglobina de 8 a 10 e com anemia bem tolerada. Em pacientes que estiverem com instabilidade, a gente tem indicação de fazer a metilprednisona de 100 a 200 mg dias por 7 a 10 dias, ou de 250 a 1000 mg dias por 1 a 3 dias, e depois fazer a transição para a dose oral, com prednisona. Aí a gente pode também levar em consideração a transfusão de uma unidade de bolsa de sangue e a monitorização pós-transfusão de hemoglobina. Aí a imunoglobulina também pode ser levada em consideração e a gente tem que, principalmente, como eu já tinha falado, né, sobre a questão da infecção presente, observar também a possibilidade do início do rituximab de 375 mg por quilograma por 4 semanas, no caso da não resposta em uma semana à pulsoterapia. E a gente pode também levar em consideração fazer o uso da eritropoetina para esses pacientes, pensando também na terapia de suporte. A gente pode levar também em consideração o uso da heparina de baixo peso molecular, se não houver contraindicação. Aí a anemia hemolítica mista, né? Como é que seria? Ela é definida pela presença dos autoanticorpos por IgG quentes e aglutininas frias em altos títulos. O título está de maior do que 1 para 64, como eu tinha falado previamente. E é fortemente positiva tanto para IgG como para C3d. São caracterizadas por um início mais grave e um pulso recidivante em comparação com as anemias hemolíticas quentes, e os corticosteroides devem ser administrados em alta dose e rituximab precoce nesse paciente pode ser necessário. As esplenectomias são menos eficazes e não é recomendada, e a gente não tem tanta disponibilidade terapêutica para esses pacientes, até porque são perfil de pacientes que é mais difícil para a gente poder classificar e participar de estudos clínicos. Outros cenários que eu achei interessante para a gente trazer também para a aula, que foi discutido no artigo. As anemias induzidas por medicamentos, que são anticorpos dependentes de medicamentos que ativam a resposta imune na presença do medicamento. No artigo, eles falam de diversas medicações que podem causar antimicrobianos, neurolépticos, anti-inflamatórios e antineoplásicos. Então, quando a gente pegar um paciente com anemia hemolítica, é importante a gente ver o tipo de medicamento que esse paciente faz para as doenças prévias dele, de comorbidade, porque pode ser uma causa de anemia hemolítica. Os anticorpos independentes do medicamento que induzem anemia por adsorção, desregulação imunológica ou mecanismos desconhecidos, e é uma condição muito rara, de 1 para 1 milhão da população e com muito difícil diagnóstico. A gente também pode ter uma anemia hemolítica com complicação pós-transplante. Até 5 a 10% de pacientes com transplante do fígado e intestino podem apresentar, e 2,5% dos transplantes de pâncreas. E são frequentemente negativos para o TAD, podendo acarretar atraso diagnóstico e mortalidade significativa. A anemia hemolítica também pode, que a gente também pode ver, pode ser uma complicação, no caso, em pacientes com linfócitos imunocompetentes, transferidos do órgão-alvo, que produzem os anticorpos contra os eritrócitos do paciente que está recebendo o órgão. Vai ocorrer de 3 a 24 dias após o transplante e é um risco proporcional à carga dos linfócitos transplantados. E a hemólise geralmente é transitória.
E eu acabei. Muito obrigada a todos pela atenção. Laura, excelente aula, tá? Acho que foi uma boa revisão para o assunto. Acho que abrangeu bem residente, inclusive boa parte de interno também consegue pegar muitos dos conceitos que você trouxe aqui. A gente, como dermatologia, também nem se fala, tá? Vamos comentar algumas coisas que você trouxe aqui para a gente. Eu acho que dá para a gente abrir uma discussão em diversos cenários aí, tá? Ó, eu acho que vamos voltar. Tu consegue voltar aos slides? Consigo. Jogar qual, doutor Lucas? Vou lá para a parte de diagnóstico. Eu vi até que a Cláudia levantou a mão. Acho que ela quer falar alguma coisa. Tá. Assim, eu até queria fazer alguns comentários, mas a gente pode seguir a sequência. Não, pode comentar, doutora Cláudia. Pode comentar, Cláudia, fica tranquila. Pode. Vamos bem tranquila aqui. Você vai acrescentar demais, com certeza. Primeiro, parabéns, Laura, pela aula, né? Realmente é um tema que a gente pega até, assim, relativamente, apesar de ser descrito como algo raro, né? A gente até que, por ser hematologistas, a gente até pega relativamente frequente. Não sei se também por trabalhar com transfusão, essas coisas, acaba que também pode ser que eu também tenha um contato a mais por conta disso. O que eu ia comentar eram algumas coisas. Uma delas, que era do ponto de vista transfusional, e aí talvez por isso pulando um pouquinho a sequência, tem algumas questões que a gente se depara muito, né, na prática. Esses pacientes, normalmente, são pacientes um pouco mais difíceis de transfundir inicialmente, porque realmente costumam ter os testes pré-transfusionais alterados. Uma das coisas que acontece é que, só pontuando, né, o CUMBIS direto, que é o TAD, que é o que você falou, é diferente da PAI, que é o CUMBIS indireto, né? Mas, assim, muitas vezes esses pacientes que têm uma anemia hemolítica autoimune, né, e, portanto, têm um TAD positivo, também acabam tendo a pesquisa de anticorpos irregulares positiva nos testes pré-transfusionais por conta do anticorpo, que normalmente é um anticorpo que reage contra um antígeno que tanto tem no paciente como tem na maior parte da população, né? É descrito em vários cantos que costuma ser um antígeno de alta frequência do RH ou contra uma glicofluorina, algo que tem em todas as hemácias, né? Então é muito frequente que a gente se depare com essa alteração e que quando a gente vai selecionar a bolsa para esses pacientes seja incompatível. E até descrito que se a gente tomar todos os cuidados necessários, o risco de reação é muito baixo, mas para isso a gente precisa selecionar bolsas que sejam da mesma fenotipagem do paciente, e isso leva um certo tempo. Então, uma coisa que a gente sempre reforça, que é uma coisa mais prática, que é importante passar, até que é importante que o pessoal da clínica também saiba, quando um paciente desses interna, às vezes, inicialmente, ele não tem uma hemoglobina tão baixa, mas a partir do momento que ele interna está com a hemoglobina abaixo de 10, é interessante pedir uma reserva de transfusão. A reserva ela não serve só para a cirurgia, ela serve para todas as situações em que a gente pode ser que precise de uma transfusão relativamente rápida e é interessante já meio que ter alguma coisa preparada. E nesse caso cabe muito bem, porque demora, às vezes, horas para a gente conseguir fazer a fenotipagem desses pacientes, às vezes não dá. A gente tem que fazer outras técnicas, tipo a genotipagem, que demora mais ainda. E aí seria interessante a gente poder ter antecedência. Outra coisa que é importante nós, como hematologistas, sabermos, né, é que, tendo todos esses cuidados, é uma transfusão segura. E é importante a gente saber disso para tranquilizar o pessoal da clínica ou os outros colegas médicos, né? Que é muito comum eles não quererem transfundir o paciente estando grave, tendo sinais de instabilidade, ou seja, não dá para esperar o tratamento fazer efeito, mas eles muitas vezes têm essa relutância por conta da incompatibilidade. Mas é importante a gente esclarecer isso para eles. Inclusive, a nossa portaria permite isso, contanto que o médico autorize, e dá para autorizar pela própria requisição de transfusão. Essa era a primeira coisa que eu queria comentar. Também, do ponto de vista assim, de tratamento desses pacientes, tinham outras coisas só que eu queria reforçar mesmo, né? Uma das coisas que é comentado sobre o suporte deles é a questão da profilaxia para eventos trombóticos.
E realmente é super importante. Tem cantos que descrevem como a principal causa de mortalidade desses pacientes quando estão internados, né, sendo TEP. Então, é uma coisa que a gente precisa reforçar também com os colegas, porque muitas vezes eles ficam receosos, principalmente de outras especialidades, de fazer, porque pela anemia, ou enfim, uma outra crença que acha que o paciente não pode receber esse tipo de profilaxia, e na verdade é super importante nesse caso. Outra coisa também que eu ia comentar, que também é uma coisa que assim, acontece muito de perguntarem, né, é sobre a questão do tratamento, sobre o uso do rituximab. Porque, assim, a gente sabe que o TAD é importante, inclusive, o TAD, depois que você faz, é um teste inicial, dando positivos, é muito importante quando a gente tem o TAD monoespecífico para saber qual é a classe, para a gente saber se está falando de uma anemia hemolítica autoimune quente ou se é fria. Mas é importante saber que, assim, independente, mesmo que seja quente, se o paciente não tiver uma resposta, né, a gente não atingir aquela hemoglobina de 10 com 2 a 3 semanas, é importante a gente começar o rituximab, independente de a gente ver no TAD monoespecífico C3D ou não, porque mesmo na anemia hemolítica autoimune quente, ele também tem seu papel. Inclusive, até ia comentar isso, que apesar de estar descrito nesse artigo, da esplenectomia ser a segunda linha, a gente vê também alguns trabalhos, cada vez mais, o reforço dessa questão do rituximab, né? Porque às vezes não é uma coisa tão fácil conseguir a esplenectomia, ela também tem seus riscos, né? Pode aumentar a questão do risco trombótico, e o rituximab também costuma ter uma boa resposta, apesar do risco de no futuro, né, a pessoa voltar a ter, né, recair, digamos assim. Eu diria assim que hoje em dia é o que se observa nos trabalhos mais recentes, né? Que acaba que sendo a segunda linha realmente a que a gente prefere inicialmente, pela esplenectomia e essas outras questões. O artigo, que tinha sido esse que o Dr. Fernando escolheu para a apresentação, ele colocava a esplenectomia. Só que eu até tinha pegado esses outros artigos de referência para ampliar a discussão. O do New England, por exemplo, já coloca o rituximab como primeira opção. E essa questão de também levar em consideração, botar às vezes até como primeira linha de terapia em alguns pacientes específicos. Então, assim, as referências acabaram que variaram muito do que era considerado primeira linha, né? Eu acho que porque é um assunto que tem poucos trabalhos comparativos, né? Então tem muita opinião de especialista, então muitas vezes a gente vai se deparar com essas opiniões divergentes desses artigos de revisão não sistemática, né? Então, assim, mas eu acho que o ponto que a Cláudia falou de esplenectomia, eu acho que a tendência cada vez mais que a gente vê na literatura, os principais especialistas na área, é que vai deixando até de ser a nossa segunda linha para linhas mais subsequentes, já que a gente tem um acesso hoje muito mais fácil até no SUS com rituximab, tá? Eu queria comentar algumas coisas. Achei excelentes pontos que a Cláudia colocou. Essa questão da reserva, quando a hemoglobina está abaixo de 10, acho que ajuda bastante o pessoal que está lá na bancada, que às vezes o pessoal vai pedir a transfusão quando já está naquele último cenário, aí tem que tentar tirar os anticorpos, né? Usar todas aquelas técnicas ali de a distorção, tudo aquilo ali, e você não consegue ter aquilo em tempo hábil para conseguir fenotipar adequadamente o paciente, tá? Mas, assim, pontuando coisas importantes do diagnóstico, tá? Hemólise é uma coisa que a gente vai ler e às vezes é muito fácil. Anemia hemolítica é muito tranquilo. Vai ter reticulócito alto, aquela anemia hiperregenerativa, hiperproliferativa. Vão ter aquelas provas de hemólise positiva, né? Bilirrubina indireta, LDH, consumo de hábito. Mas na prática, todo mundo sabe, eu tenho certeza que todo mundo já teve algum paciente que você ficou com dúvida se era ou se não era hemólise, porque tem várias pegadinhas aí nesse cenário. Porque o paciente muitas vezes não tem apenas aquela anemia com suspeita de hemólise, ele tem outras coisas, tá? Primeiro grande ponto que eu queria comentar é situações que muitas vezes eu vou ter reticulócito baixo na presença de hemólise, que é o clássico que a gente tem que pensar. Pacientes que têm anemias carenciais sobrepostas, paciente que tem uma deficiência de P12 ou uma ferropenia importante sobreposta, ou então aquele cara que está hemolizando há muito tempo, já tem um consumo de ácido fólico ali, ele pode não ter aquela reticulocitose que a gente espera. Outro cenário é um paciente que tem alguma doença linfoproliferativa, por exemplo, com extensa infiltração de medula óssea. Muitas vezes eu não vou conseguir ver aquela reticulocitose toda que eu espero, tá? Em relação às provas de hemólise, eu acho muito interessante a gente tentar separar bem aqui as clássicas de hemólise intravascular e as clássicas de hemólise extravascular, tá? As clássicas de hemólise intravascular são coisas que a gente não costuma fazer muito na nossa prática, tá? Que são
hemoglobinemia, ou seja, hemoglobina livre no plasma, hemoglobinúria, hemoglobina quebrada aí na urina, tá? Diferente de hematúria, e hemosiderinúria, tá? São as 3 alterações que são mais específicas para hemólise intravascular. Por que isso aí dá hemólise intra? Porque a hemólise ocorre dentro ali da circulação, vai ter hemoglobina livre, então vai dar hemoglobinemia e essa hemoglobina vai passar ali bem ou mal pelos rins e vai ser excretada na forma de urina, e a gente consegue avaliar isso, tá? Hemosiderinúria não é tão difícil a gente conseguir fazer. É a mesma coloração que a gente faz o PELS ali para avaliar se o paciente tem sideroblastia, né, ou não na medula, é fazer com a lâmina de urina, você consegue avaliar isso, tá? Outra situação do teste laboratorial que ajuda muito a definir se é uma hemólise intra é um aumento talvez desproporcional de LDH em detrimento das outras provas, mas isso é uma coisa que, obviamente, não é muito específico para a gente fazer essa avaliação, tá? O que mais eu queria combinar? Algumas situações que a aptoglobina pode estar consumida e não ser hemólise, tá? Isso não tem um consenso claro na literatura, mas a gente sabe que pacientes que receberam transfusão de sangue muito recentemente, a coleta do exame de apto, podem ter consumo de aptoglobina mesmo na ausência de hemólise. Por quê? Porque hemácias que estão muito tempo estocadas, pode haver lise dentro do concentrado de hemácia e essa lise ali vai gerar algum grau de hemoglobina livre que pode consumir a aptoglobina do paciente. Então, talvez se o paciente tiver transfundido no dia anterior que ele coletou, há 2 dias antes, e tem uma apto consumida, pensar em repetir aquele exame alguns dias mais na frente, que pode ser uma apto consumida pela transfusão que ele recebeu, tá? E aí, eu acho sempre bastante interessante que muitos desses casos que a gente vai avaliar, sobretudo no contexto da residência, né, no contexto do pessoal da clínica, são pacientes internados. Né? Pacientes internados, às vezes ele está internado por 1000 outras causas, internado há mais de mês, recebeu muito antibiótico, recebeu diversas medicações, e aí do nada a gente percebe uma anemia, faz aquela investigação ali e fica na dúvida se é ou não quadro de hemólise, pede um TAD e o TAD vem positivo. Lembrar que o que a Laura comentou ali no final, tá? Existem outras situações de hemólise que a gente tem que estar bem de olho, tá? Uma delas é aquele chama no inglês o DIHA, né? Que é Drug Induced Hemolytic Anemia, né? Que é a anemia hemolítica induzida por drogas, certo? A principal classificação hoje é a gente separar dependente de anticorpo ou independente, ou seja, aquela droga que ela vai estar produzindo um anticorpo ali, desde que ela esteja ali presente, ou ela funcionou como um gatilho para a produção daquilo ali tudo. Por que é importante a gente saber disso? Porque muitas vezes as anemias hemolíticas induzidas por drogas, elas são TAD positiva e pode confundir bastante o raciocínio clínico ali da gente. É muito difícil a gente fazer um diagnóstico definitivo disso, um diagnóstico muito mais de exclusão, tá? Uma alternativa que a gente pode lançar mão para tentar separar isso é, além de fazer o TAD e o TAD monoespecífico, é lançar mão do ELUATO, tá? Vocês já devem ter ouvido falar desse teste ELUATO, que é um teste de bancada imunematológica também, tá? Cláudio talvez consiga explicar bem melhor do que eu sobre isso, mas o ELUATO, ele busca eluir, ele tira aquele anticorpo que está na parede da hemácia e passa esse anticorpo num painel conhecido de hemácias, certo? O que acontece com se eu fazer um ELUATO de um paciente que tem uma anemia hemolítica autoimune? Ele vai ser positivo em todas as células, certo? Porque geralmente são antígenos de alta frequência. Muitas vezes o sistema RH, tudo aquilo ali. Mas, quando eu estou diante de uma anemia hemolítica induzida por drogas, muitas vezes, aquela hemácia que vai estar induzindo a hemólise, ela é uma hemácia que ela vai ter muitas vezes uma contaminação de alguma droga. Pode ser uma beta-lactamase ali do antibiótico, uma cefalosporina que está misturada, dissolvida ali na parede da hemácia, e só daria positivo aquele anticorpo no autocontrole. Então, no ELUATO, um dos sinais que ele faz lá do painel é misturar aquele anticorpo que eu eluí na hemácia do meu próprio paciente. E geralmente ele é positivo apenas no autocontrole, porque é um neoantígeno, alguma coisa ali nova que foi formada por alguma coisa que está na interferência do sangue do paciente
e fez aquela positividade. Então, é uma estratégia de você conseguir entender se pode ou não ser um anemia hemolítica induzida por drogas ali nesse cenário. Verdade, Lucas. Assim, realmente existe. É uma entidade muito difícil da gente conseguir, às vezes, comprovar, né? Até uma coisa que é descrita aqui, se você tem essa suspeição, se for viável você suspender a medicação, é uma ótima alternativa, porque realmente é muito complicado, às vezes, da gente conseguir comprovar. E achei super relevante essa questão das provas de hemólise, né? Das outras coisas que podem alterar. E até esse comentário da questão do TAD, que muitas vezes a gente pede, que é isso, a gente precisa juntar várias informações, né? Tem que ver se o paciente tem mesmo hemólise, e ele não pode ter só um TAD isolado, com bis direto isolado, sem a hemólise junto. Também, assim, é uma situação que a gente pode acontecer mesmo em indivíduos saudáveis. Tem até doador que tem o TAD positivo, né? E isso é descrito em alguns trabalhos, inclusive. E esse número aumenta com pacientes que estão internados. Então, o TAD positivo, ele aumenta em pessoas que também estão doentes, mesmo que a pessoa não tenha hemólise, porque ele tem algumas interferências. Às vezes a pessoa tem um outro anticorpo que adsorve na hemácia, dá TAD positivo. Às vezes ela fez imunoglobulina. Às vezes é alguma medicação realmente podendo ou não estar causando hemólise, né? Enfim. Então, super importante é analisar se o TAD for isolado, a pessoa não tiver hemólise, não for, né, você saber que isso pode acontecer e não necessariamente a pessoa tem esse diagnóstico, enfim. É importante saber disso. E sobre a questão da droga, é sempre uma coisa que você tem que suspeitar. Se for possível, você suspender é o ideal. Tem algumas drogas que têm mais associação, mas tem várias descritas, né? Tem antihipertensivo, tem, por exemplo, metildopa, tem vários antibióticos, cefalosporinas, penicilinas. Fludarabina é uma das clássicas da nossa, né, que a gente usa. Aí das nossas tem a fludarabina e até, por exemplo, inibidor de checkpoint, essas coisas que aí, assim, é aquela coisa, a gente vai ter que avaliar caso a caso, né, para definir o que vai fazer. Tem uma coisa também que eu não sei se que é uma dúvida frequente das pessoas, que é a anemia hemolítica autoimune a frio, né? Assim, a CAD, doença das crioaglutininas, enfim. Que às vezes é uma dúvida porque não é uma coisa que a gente se depara tanto, ou que é frequentemente diagnosticado, não tão frequente como a anemia hemolítica autoimune quente, né? E aí, só um comentário, que é uma coisa que é interessante de se pensar, né? Principalmente naqueles casos que o TAD, por exemplo, você vê que é só as custas de C3D, por exemplo, lembrando que se vier um IgG com C3D, só voltando um pouquinho aqui, você pode ter tanto anemia hemolítica autoimune quente como uma mista. A presença dos dois não necessariamente quer dizer que é misto, porque tem alguns IgGs que fixam complemento, certo? Mas voltando para a fria, né? Quando você só tem o complemento, é uma situação que você pode pensar nisso, juntando também com o quadro do paciente, né? Aquele paciente que relata que há uma piora dos sintomas quando ele é exposto, tem exposição a frio, é um paciente que muitas vezes tem acrocianose ou algumas manifestações da microcirculação mesmo, né? Que é onde ocorre mais a hemólise porque a temperatura é menor no nosso corpo. Quando você tiver suspeição desses casos, especialmente juntando, se o TAD vier com C3D isolado, por exemplo, né, positivo, é interessante se comunicar com o laboratório, porque, assim, a gente pode fazer alguns testes adicionais. Então, por exemplo, no hemócio, a gente tem como fazer a pesquisa das crioaglutininas, no sentido de que a gente pesquisa esses anticorpos frios, vê se eles têm amplitude térmica, que é uma informação super importante para o manejo clínico do paciente também, e a gente vê essa questão do título. Então, é algo interessante, né? Porque corrobora, às vezes, com o diagnóstico do paciente, né? E lembrando que esses casos, quando é frio, né? Quando costumam ser mais leves, o manejo muitas vezes é de suporte, né? É mais orientações mesmo para evitar a exposição ao frio, agasalhar bem esses pacientes. E, idealmente, se tivesse, né, se o paciente for passar por algum procedimento cirúrgico, se tivesse como fazer num equipamento que tenha como aquecer o hemocomponente, é o ideal, mas isso é um equipamento específico, nem todo canto tem. E, enfim, é mais medidas de suporte, mas lembrando que se precisar, você pode usar, por exemplo, o rituximab. Hoje em dia a gente não está aprovado no Brasil, até onde eu saiba, né, o sutimlimab, que é
que é justamente aquela medicação contra o complemento, contra o C1. E a outra coisa que eu ia falar só, que é uma dúvida frequente, e aproveitando que a gente conversou sobre a anemia hemolítica autoimune a frio, que é muito frequente vocês perguntarem, as outras pessoas também, é em que situações vale a pena avaliar a medula óssea, né? E aí, só lembrando que vale a pena quando você tem, por exemplo, uma anemia hemolítica autoimune que não está respondendo ao tratamento, né, de primeira linha. Sempre considerar que pode ser uma anemia hemolítica autoimune, mesmo a quente, ela pode ser secundária a outras condições, chegar até a 50%, né? E às vezes, dependendo do que for, você pode tratar outra condição, se houver uma refratariedade ao corticoide. E também, já no diagnóstico, quando você estiver falando de uma anemia hemolítica autoimune frio, porque justamente essa doença da crioglutinina, ela está muito associada a um pequeno clone de linfócitos, que não necessariamente fecha critério para um linfoma especificamente, mas ele gera esse autoanticorpo que gera toda essa manifestação clínica. Inclusive, quando você identifica isso, se a pessoa não precisar tratar, não responder a rituximab, você pode pensar em outros tratamentos, né? Como incluir a bendamucina, enfim. Só um parênteses. E outra coisa também. Outra coisa que perguntam muito. Aí, o que é que vale a pena fazer quando a pessoa tem que avaliar a medula óssea, né? E aí, se você for olhar nos trabalhos, eles orientam que você faça tanto o mielograma, como a imunofena, como a citogenética e a biópsia de medula óssea. E eles colocam essa parte inicial porque eles colocam que muitas vezes a anemia hemolítica autoimune, não muitas vezes, mas algumas vezes, pode evoluir para um quadro de síndrome mielodisplásica ou de falência medular. Que, enfim, aí por isso seria interessante você já, na hora que você vai fazer, já fazer para todas essas coisas. Perfeito, Cláudia, excelente comentários, tá? Eu acho que só para finalizar, como você comentou até aquela questão da reserva e tal, só para a galera nunca esquecer, falando de TAD, de combis, antes de dar a Tumumab, sempre pedir um TAD para o paciente, tá? Porque lembrar que o DARA é anti-CD38, a gente tem CD38 nos eritrócitos e você vai bagunçar completamente a capacidade da bancada ali de conseguir fenotipar as hemácias do paciente. Até tem como você utilizar alguma enzima ali para quebrar o daratumumab, mas você pode quebrar outros antígenos eritrocitários também. Acaba que o ideal é você sempre ter a fenotipagem prévia, tá? Só uma coisa que eu lembrei agora e achei que era prudente comentar, tá? Mas queria parabenizar a Laura de novo, acho que foi uma aula muito rica, discussões foram muito bacanas também, tá certo? E se algum residente quiser fazer um comentário, quiser comentar alguma coisa, estou à disposição. A gente tem mais uns 4 ou 5 minutos aí. Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, parabenizar, né, a Laurinha. A aula foi excelente, as discussões também. Eu fiquei na dúvida, vendo o artigo, que eu acho que uma coisa que pode ser interessante, talvez difícil, na prática, é o diagnóstico diferencial com Waldenström, né, no caso da doença da aglutinina fria. Ele até cita, né, a pesquisa da mutação e tudo. Eu queria perguntar na prática, como é que a gente pode fazer para diferenciar? Thais, ótima pergunta. Eu acho que na prática a gente vai ter que lançar mais mão das outras coisas, né? Os outros comemorativos de Waldenström, se o paciente vai ter um pico monoclonal ali, IgM associado, se ele vai ter outras manifestações clínicas, linfonodomegalias, planomegalia, acho que vai ser muito mais isso aí, tá? E, obviamente, o segmento clínico desse paciente. Às vezes, a primeira manifestação e ele pode abrir de forma mais florida uma doença linfoproliferativa após, né? Então, é sempre ficar muito ciente que isso pode ser a pontinha do iceberg e não a doença inteira. Tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que a gente pode encerrar a sessão, tá certo? Novamente, parabéns, Laura, excelente aula. E é isso. Vamos começar quarta-feira.
Tchau, gente. Muito obrigada. As discussões gostei muito também. Até a próxima quarta.